preencher 18 mil vagas de médicos, a maioria em municípios de difícil acesso e em áreas mais pobres do norte e do nordeste, é o objetivo da medida provisória do programa Médicos pelo Brasil. O programa também pretende formar especialistas em medicina de família e de comunidade. Ele já foi aprovado numa comissão mista, com algumas emendas, e vem substituir o programa Mais Médicos, que atraiu profissionais de outros países para atuar em regiões mais distantes dos centros urbanos. E nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com um dos parlamentares que apresentou emenda e que também tem discutido o programa Revalida, deputado Alan Rick, do Democratas do Acre. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Alan Rick. Regina, um prazer bater um papo contigo e com os telespectadores do Palavra Aberta. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que ficou aprovado na comissão mista, já que eles alteraram o texto da medida provisória. Regina, eu creio que a comissão mista fez um grande trabalho em favor do Brasil. Primeiro, que levantou o debate novamente da revalidação de diplomas médicos no nosso país. Aprovou o projeto conforme o Ministério da Saúde preconizava, o Médicos pelo Brasil, mas no relatório do senador Confúcio Moura, ele também acatou uma série de sugestões nossas, minhas e de outros parlamentares que entenderam que o Brasil não pode mais fechar os olhos para o grave problema da falta de um marco legal da revalidação de diplomas médicos no nosso país. Estima-se que mais de 60 mil brasileiros procurem universidades fora do Brasil, aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em vários lugares do mundo, para poder se formar em medicina. A grande proposta, que eu acredito que foi incorporada ao texto, que deve ser devidamente analisada pelos deputados e votada quando a matéria já está na pauta da Câmara dos Deputados, deve ser votada em breve, é que nós precisamos aprovar o marco legal da revalidação de diplomas médicos no nosso país. Até porque os médicos que vêm do exterior são os que aceitam ir para esses lugares mais distantes, de difícil acesso. Regina, você tocou num ponto fundamental. A experiência do Mais Médicos mostra que o médico brasileiro formado no exterior é aquele que vai para as áreas carentes quando ele acessa o edital do programa e permanece. Infelizmente, muitos médicos aqui no Brasil formados deixam de ir para esses lugares pobres porque lá não teria a estrutura necessária para a sua vida. E o médico formado no exterior, ele é a mão de obra que tem se notabilizado por ficar, atender e dar a devida atenção de saúde, da atenção básica nesses municípios mais pobres. Só para ficar mais claro, eu queria que o senhor falasse das diferenças entre o programa Mais Médicos e esse Médicos para o Brasil, já que Mais Médicos recebeu médicos de Cuba, né, em sua maioria. Esse agora, qual vai ser o diferencial? O Mais Médicos, ele abria editais para os médicos se inscreverem numa regra de prioridades, né? São 18 mil e poucas vagas. E a regra de prioridade é a contratação do médico brasileiro formado no Brasil, com seu registro no CRM. Se ele não preencher todas as vagas, se abre a porta para o médico brasileiro formado no exterior. E se esse não preencher todas as vagas, abrem-se as portas para o intercambista estrangeiro. Muito bem. O programa, no início do Mais Médicos, o governo federal, o governo do PT, possibilitou um convênio com a OPAS para a contratação do médico cubano. Muitos desses médicos permaneceram no Brasil, estima-se que cerca de 2 mil médicos. O grande problema desse modelo do PT, no meu entendimento, é que, pelo contrato com o governo cubano, o médico cubano não recebia o salário, em média 14 mil reais, a bolsa e mais a ajuda de custo de cada município. E, na verdade, nós avaliamos isso como um semi-trabalho escravo. O médico cubano ficava com a miséria do salário, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500 reais, em média era o que esses médicos ficavam. E nós não entendemos isso como um grande equívoco desse projeto, muito criticado porque acabou que o Brasil estava enviando dinheiro a Cuba para fomentar a ditadura cubana. Esse é um grande equívoco que o novo programa tenta substituir, tenta equalizar. No próprio Mais Médicos, quando houve a ruptura unilateral pelo próprio governo cubano no final do ano passado, os médicos brasileiros formados no exterior, que já estavam sendo aproveitados no programa desde a portaria 1708 de 2016, que estabelecia as regras para a contratação desse médico formado no exterior, ele permaneceu no programa e entrou nos editais subsequentes, um outro número de médicos. Os cubanos foram sendo, portanto, substituídos, né, no próprio Mais Médicos. A proposta do Médicos pelo Brasil é criar uma carreira médica, com salários que vão de 12 a 31 mil reais, e
incentivando o médico a justamente ir para as áreas mais pobres. O nosso receio, e por isso nós pedimos ao senador Confúcio Moura, que no seu relatório estabelecesse a permanência do programa Mais Médicos concomitantemente ao Médicos pelo Brasil, até o Médicos pelo Brasil se consolidar, porque nós não podemos deixar a população sem atendimento médico. O que aconteceu no Mais Médicos? O médico brasileiro aqui formado não foi para as áreas mais pobres. Quem foi? Primeiramente os cubanos, depois que eles foram substituídos, os médicos brasileiros formados no exterior. Para mim, são as duas principais mudanças. E é claro, se cria uma carreira médica, se tem um novo plano, a entrada no programa é via uma prova, não é? O pagamento é via CLT, né? Não é uma bolsa. Então, são algumas mudanças bem conceituais nos dois programas. O grande objetivo é atender a população mais pobre no Brasil profundo, nos municípios com IDH mais baixo e nos distritos sanitários indígenas, onde existe um déficit de atendimento médico muito grande no nosso país. Agora, voltando, deputado, ao Revalida, o Conselho Federal de Medicina não aprova, e essa prova, a última, foi, parece, em 2017, não é isso? O que acontece, Regina, é exatamente isso. O Conselho Federal de Medicina desempenha um importante papel no Brasil da fiscalização da profissão médica no nosso país, mas o Conselho não pode tentar dificultar o acesso do médico brasileiro formado no exterior na revalidação do seu diploma. Ora, quando o senador Confúcio adota uma série de sugestões nossas, minhas e de outros parlamentares brilhantes no trabalho na comissão, nós estabelecemos que o Revalida tem como marco legal ser realizado no mínimo 2 vezes por ano, uma vez a cada semestre. Inicialmente pelo MEC, na primeira etapa, e a segunda etapa sendo realizada tanto pelas universidades públicas quanto pelas privadas bem avaliadas. Desta maneira, eu crio a possibilidade do médico brasileiro formado no exterior realizar sua revalidação em vários lugares do Brasil, em várias universidades bem avaliadas, universidades públicas e privadas, para que ele tenha uma oportunidade maior, como é o exame da OAB, como são outros exames realizados no Brasil, que é permitido várias vezes esse médico, esse profissional, esse advogado, por exemplo, no caso da OAB, poder realizar o seu exame e obter o seu número da ordem. Então, o que nós queremos é criar um marco legal para que o médico brasileiro formado no exterior tenha a oportunidade periódica, com regras pré-estabelecidas, com o acompanhamento do Ministério da Educação, com uma prova que seja nacional, para que nenhuma universidade crie seu modelo de revalidação. Não, o modelo é o modelo do MEC, é o modelo que o MEC estabeleceu. As universidades vão aplicar este modelo e aplicar esta prova, a primeira etapa sendo realizada exclusivamente pelo MEC e a segunda etapa aberta para as boas universidades públicas e as boas universidades privadas. E desta maneira o Brasil dá um encaminhamento a esse grave problema. Hoje nós temos um represamento de milhares de brasileiros que precisam revalidar o seu diploma e trabalhar no Brasil e não conseguem porque não tem prova do Revalida. Certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos no nosso programa. Te agradeço mais uma vez, Regina. Parabéns pelo teu trabalho. Muito, muito bom estar aqui no Palavra Aberta. Eu conversei sobre o programa Médicos pelo Brasil com o deputado Alan Rick, do Democratas do Acre. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.